Aluno da mediação tecnológica, chegamos à nossa aula de revisão. E o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo o mundo e suas tecnologias. Nós estamos vendo o papel do ser humano dentro do meio ambiente, a relação social entre o ser humano e o meio ambiente, e nós estamos vendo a terceira revolução industrial e, quem sabe, a quarta revolução industrial, que é essa tecnologia que nós estamos observando. Então segue com vocês aí na tela, porque nós estamos aí, olha aí na tela para vocês, que nós estamos na aula 51.2, falando sobre os desafios sociais e ambientais do século XXI. A gente começa sobre esse desafio aqui. O crescimento econômico desordenado é a pauta da falsa ilusão do desenvolvimento e pelo postulado costumais da cultura de insaciabilidade. O ser humano insaciável, consumindo tudo que está ao seu redor. O consumo irresponsável e a exploração predatória dos recursos demandam as relações antropocêntricas, ou seja, o homem se acha no centro do mundo e nada mais tem importância. É a dominação do homem sobre a natureza. E olha que essa dominação ela já teve um lado positivo. Nos deparamos também com o que nós vamos chamar de terceira revolução industrial. Primeira revolução industrial começou lá no século XVIII, ok? Nós temos a mecanização da produção, nós temos as máquinas a vapor surgindo. Século XIX nós já temos o motor a combustão, nós temos ali a Belle Époque do século XIX. O século XX nos aparece com a terceira revolução industrial, com o aparecimento do computador. E a quarta revolução industrial, que nós estamos deparando com ela está relacionada à inteligência artificial. Então essa terceira revolução industrial, também chamada de revolução informacional, começou na metade do século XX. Primeiro, quando a ciência descobriu a possibilidade de utilizar energia nuclear do átomo. Segundo, o desenvolvimento da robótica na linha de montagem. E terceiro, nós temos o uso do computador pessoal e da internet. A internet ela fez uma modificação muito grande e nos levou ao que seria a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo hoje. E aí nos deparamos com a biotecnologia. O que é essa biotecnologia? Relacionada a que está essa biotecnologia? Os produtos eles começaram a passar por um processo de modificação. A ciência básica, a ciência aplicada com a tecnologia diversas, como a informática, a robótica e o controle de processo, nos fez a entrar nesse período, desse processo chamado biotecnologia. A engenharia genética ocupa uma posição de destaque nessa área como inovadora. Engenharia genética, a mudança dos produtos. Daqui a pouco o tomate vai nascer peixe. Carnes são produzidas em laboratório. A ONU diz que qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistema biológico, organismos vivos ou seres derivados para a fábrica ou para modificar produtos ou processo para utilização específica estão relacionados à biotecnologia. Então, meus queridos alunos, essa biotecnologia ela está num campo muito vasto e a nossa aula de hoje ela trabalha isso. Ela trabalha a relação do ser humano com a natureza, ela trabalha a revolução industrial e as novas descobertas e ela trabalha este momento atual que nós estamos vivendo hoje, que é um momento que envolve inteligência artificial, envolve biotecnologia. Pergunte para esses programas aí de pesquisa, o que é biotecnologia? Veja o que eles vão falar para vocês. Atividade, eu já volto com a correção. Chegou a hora da atividade, chegou a hora da atividade.
Ok? A hora da atividade nós temos que aproveitar, porque você estava fazendo atividade, alguns professores estavam entrando em contato conosco. Professor, os alunos aqui estão meio que assustados com esse negócio de biotecnologia. Gente, é um pouco assustador mesmo, né? Se nós olharmos como ser humano, aí eu volto um filme que eu comentei lá no início da nossa aula, falado sobre o Matrix. O Matrix é um filme onde ele diz que chegou um determinado momento da humanidade que as máquinas, elas criaram uma inteligência própria e elas dominaram o mundo. E elas passaram a cultivar o ser humano. Para que serviu o ser humano? O ser humano seria utilizado a energia do ser humano. É como se ele fosse uma pilha cultivada num campo para que a Matrix pudesse funcionar. Olha que doido. Aí essa máquina ela daria um pensamento, uma falsa ilusão de realidade para esse ser humano. É muito louco pensar nisso. E isso seria a Matrix, isso estaria dentro do processo da Matrix. Depois nós temos o Neo, que toma a pílula vermelha e ele sai da Matrix, ele pode ver o outro lado. E qual é o outro lado que nós precisamos entender hoje dentro desse processo da biotecnologia? O que é a realidade dentro dessa biotecnologia? Vocês estão se preparando. Vocês já pensaram que vocês têm a nossa eletiva? Que a gente perguntava, o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? E quando a gente para pensar nisso, a gente diz, será que quando eu comecei a dar aula, eu jamais imaginei que eu estaria dando aula via televisão para vocês. Jamais. Não me passava pela cabeça. Mas esse projeto veio, nós abraçamos esse projeto, estamos aqui. E como é que nós estamos nos reinventando para essas novas tecnologias? Como essa tecnologia ela vai estar no nosso dia a dia? Você é aluno do terceiro ano que está se preparando para o Enem. Você irá fazer o Enem. Mas a sua nota vocês vão utilizar para qual curso? Já pensaram? E o que esse curso está relacionado à comunidade de vocês, à família de vocês e à realidade de vocês? O que vocês podem transformar a realidade de vocês? Hoje vocês podem fazer até curso universitário via online, para vocês terem uma ideia. E o que isso tem de retorno para a comunidade de vocês? Vocês que moram numa comunidade pesqueira, ribeirinha, será que um curso voltado ao estudo de peixe, ao estudo de fauna, de flora, a questão da saúde, a questão da educação, aí, cursos, ou dentro de tecnologias agrícolas, qual curso mais estaria agradando vocês aí? Pois é, tudo isso nós temos que pensar. E neste mundo que nós vivemos hoje, precisamos analisar. Vamos aí na nossa atividade, para a gente fazer ela rapidinho? Porque na nossa atividade, nós temos a atividade número 1, que ela fala o seguinte: principais desafios demográficos do século XX são, exceto, o que não é um desafio demográfico? O envelhecimento da população é um desafio? A migração em massa de pessoas dos países pobres para os países desenvolvidos é um desafio? A fome e a desnutrição é um desafio? O grande crescimento populacional que exigirá um controle de natalidade de muitos países é um desafio? Ou diversos tipos de racismo ou preconceitos étnicos, culturais e outros é um desafio? E aí? O que vocês acham? O que entra como desafio dentro dessa nossa sociedade? Hein? Vem cá comigo? Não me abandone, isso? Vem cá. E aí, o que entra de desafio dentro dessa... Os principais desafios demográficos para o século XXI são: precisará fazer um controle de natalidade? Não sei. Mais um grande desafio daí. Na tela para vocês. Na tela para vocês.
O envelhecimento da população é um desafio. A população ela está ficando cada vez mais idosa por causa da ciência. A migração em massa de pessoas de países pobres para os países desenvolvidos também é um desafio. Esses países desenvolvidos fecharam suas fronteiras. A fome de nutrição é um desafio a ser alcançado. O crescimento populacional que não exigirá um controle de natalidade em muitos países, não. Daqui não exigirá, não. Muito pelo contrário, alguns países eles estão com problema de natalidade, estão incentivando a natalidade. Agora, diversos tipos de racismo, o preconceito étnicos, culturais e outros, está dentro desse desafio também. Muito dentro desse desafio. A terceira revolução industrial começou em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como uma verdadeira modernização da indústria. Após a Segunda Guerra Mundial, ela abrange o período que vai de 1950 até a atualidade, conhecida também como Revolução dos Robôs, Revolução Automóveis, Revolução Drone, Revolução Informacional ou Revolução da Invenção. E aí, como ela ficou conhecida? Terceira Revolução Industrial. O ser humano, por pura falta do que fazer, foi lá e inventou o computador. Mas vocês já viram como o computador facilita a nossa vida? Agora mesmo eu estou dando aula para vocês e o meu diretor ali está cheio de computador ali para gravar aula, para baixar aula, para formatizar a aula, para colocar informação aqui na aula, jogar o nome do professor aqui na frente, tudo isso ele está fazendo ali pelo controle do computador. Esse computador depois ele manda para a internet joga para o YouTube e você assiste pelo computador. Olha como são as coisas. Isso está dentro da terceira revolução industrial. O grande problema é quando esse próprio computador criar vida própria e nem eu mais existir aqui na frente de vocês. Ser apenas um holograma dando aula para vocês. Olha que coisa. Já pensou? Pelo amor de Deus. Isso é um desafio dessa terceira revolução industrial. Desse mundo aí que nós estamos aí. Tá? É assustador esse mundo. Já pensou quando eu não precisar mais do meu diretor ali, ser o próprio computador já fazendo isso daí? Aí é o complicado dessa revolução. Então, essa questão aí, ela está dentro da chamada revolução informacional. Tela para vocês, letra D é a resposta correta. Vamos para a próxima? A terceira, ela fala o seguinte. Pensou? Super estranho. Acabou. A próxima, ela dá o seguinte. Foi um fator importante para auxiliar na produção e na relação comercial entre diversos países espalhados pelo mundo. Além disso, ela proporcionou a massificação dos produtos, sobretudo na área da tecnologia. De que nós estamos falando, meus queridos alunos? A interação, a globalização, a tecnologia, a planificação dos meios ou a queda das tarifas alfandegárias. Foi um fator importante para auxiliar na produção e nas relações comerciais em diversos países espalhados pelo mundo. Além disso, ela proporcionou a massificação dos produtos, sobretudo na área da tecnologia. Vocês vivem num Brasil. Grande parte de vocês que estão me assistindo possui celular. Olhe para o celular de vocês e pense onde ele foi produzido. Olhe ao redor de vocês e veja a roupa de vocês onde foi produzido, o tecido da roupa de vocês aonde foi produzido. O computador, a tecnologia que está aí, a televisão que está à sua frente. Algumas são aqui na Zona Franca de Manaus, mas a grande parte da tecnologia que nós utilizamos, aonde são produzidos. Hoje existe um processo chamado globalização. Hoje você está lá no Canadá, numa máquina, esse dia eu estava vendo na televisão, numa máquina do McDonald's lá, sendo atendida
por uma brasileira que faz faculdade na Bolívia. Olha que coisa doida. E ela está lá no computador, no horário dela ali de trabalho, que ela não está na faculdade, trabalhando para o Canadá. Trabalhando para o outro lado do mundo. Hoje tem um telemarketing que você liga, ele te dá informação que às vezes ele não está nem no Brasil. Só para vocês terem uma ideia. A globalização ela vem para juntar, só que a globalização ela cria um problema social de desigualdade de vários contextos. Mas ela está envolvida, o mercado ele está entrelaçado mundialmente. Você pega um produto e você vai ver aqui Made in China. Eu comprei uma vez um boné da Ferrari dentro de uma loja da Ferrari, quando eu coloco o boné Made in China. Nem na Itália, onde é o local da Ferrari, ele é produzido. Você chega e compra uma gravata italiana, abre a gravata Made in China, Made in Taiwan. Olha o sapato, o tênis de vocês, daqui a pouquinho deu uma analisada onde ele foi produzido. Se é no Brasil ou em qual lugar ele é produzido. É uma coisa interessante. Isso se chama, na tela para vocês, globalização. Globalização. Hora do Enem, vamos lá para a última, mas a última é mamão com açúcar. Ela é uma área da ciência que visa desenvolver produtos e processos biológicos com a ajuda da ciência e da tecnologia. Estamos falando da... Gente, essa daí é tão mamão com açúcar que eu não quero nem ler as questões. Porque essa daí é claro que nós estamos falando de algo que está dentro da nossa sociedade hoje, que ela está dentro de quase todas as indústrias. Vá para o campo. Assiste programas rurais de manhã. Veja de que eles falam. Eles falam em biotecnologia para controlar praga, biotecnologia para controlar a temperatura, biotecnologia para controlar o solo, biotecnologia para controlar a produção de leite. A ração que os animais comem envolve biotecnologia. O grão que são plantados, do café ao milho, envolve biotecnologia. A soja que está se alastrando no estado de Rondônia envolve biotecnologia. A colheita envolve biotecnologia. O melhoramento genético envolve biotecnologia. Tudo isso envolve o que nós chamamos de, na tela para vocês, biotecnologia. E meus queridos alunos, aqui nós chegamos ao final de mais uma aula de história. Essa aula de história ela fica como uma análise para vocês e como reflexão, que nós vamos ter outra aula que nós vamos discutir também sobre isso. Qual o papel de vocês na natureza? Qual o papel de vocês na sociedade? Como vocês estão se preparando para essa sociedade? Pensem nisso. Que tipo de ser humano vocês estão sendo para essa sociedade? Vocês estão preocupados só com consumo ou com o que vocês vão deixar para gerações futuras? Pensem nisso, analise sobre isso. E com isso, vocês terão um avanço dentro de vocês nessa sociedade. Até uma próxima aula.